Bom dia, meu nome é Paulo Roberto, curso Engenharia de Controle e Automação e sou aluno de Iniciação Científica orientado pela professora Magda e pela pesquisadora Maria Isabel. Vou apresentar os resultados da nossa pesquisa no desenvolvimento e caracterização de revestimentos superhidrofóbicos micronanoestruturados em ligas de alumínio com aplicações anticorrosivas para a indústria do petróleo. Os principais objetivos da pesquisa foram desenvolver uma superfície superhidrofóbica em liga de alumínio 5052 e, por sua vez, analisar como a variação de parâmetros como a textura da superfície influencia no resultado final desses revestimentos. Para realizar essas análises, foram usados microscópio eletrônico de varredura para a caracterização visual das superfícies e a técnica de espectroscopia de raio-x por energia dispersiva para caracterizar as mudanças químicas da superfície, o rugosímetro para determinar a rugosidade das amostras e o goniômetro óptico para determinar o ângulo de contato e deslizamento. Além disso, realizamos ensaios de polarização linear nas amostras em solução salina para analisar as variações de seu caráter corrosivo. Dos objetivos de desenvolvimento sustentável propostos, a nossa pesquisa se encaixa em indústria, inovação e infraestrutura, pois é possível por meio dela remediar custos relacionados à corrosão de instalações offshore e impactos ambientais provenientes de falhas relacionadas a essas estruturas. Um bom contexto inicial para abordar a importância e aplicabilidade das superfícies superhidrofóbicas é apresentá-las como são presentes na natureza. A folha de lótus tem propriedade de autolimpeza proveniente da repulsa da água que carrega consigo partículas de sujeira. Esse efeito de autolimpeza e repelência à água ficou batizado de efeito lótus e ocorre graças ao padrão de rugosidade da folha e aos lipídios presentes em sua superfície que atuam como agente redutor de superfície. Mas o que é energia de superfície? É realmente um conceito que não estamos muito acostumados a falar. Ele consiste na resultante vetorial das forças de atração atuantes nas moléculas do material. Dentro do material, essa soma é nula, como podemos ver, pois atua de forma similar em todas as direções e, portanto, se anula. Contudo, na superfície do material não há moléculas acima dela, criando uma desigualdade nessas forças e gerando um excesso de energia, tornando-se força motriz para a interação com outras superfícies. Quando essa força de interação é baixa, quando há pouca energia livre de superfície, a tendência é haver uma diminuição do espalhamento da água, ou seja, a diminuição da área de contato da gota. Outro conceito importantíssimo é o de rugosidade. A rugosidade é um dos principais parâmetros de caracterização da morfologia de materiais, sendo definida como irregularidade de pequena escala em uma superfície. Também do ponto de vista matemático, pode ser entendida como uma razão entre duas áreas, acima e abaixo de determinada altura, definida e chamada de perfil médio. Posteriormente, veremos a sua relevância para o método do caráter hidrofóbico. A maleabilidade, por sua vez, é a capacidade de o líquido manter em contato com uma superfície sólida. Quanto maior a maleabilidade, maior será o espalhamento do líquido na superfície. E para mensurar isso, medimos o ângulo de contato que é definido por esses vetores que tangenciam as fases sólida, líquida e gasosa. Por meio da medição do ângulo de contato, sabendo-se das características da água, como a sua energia livre superficial e a sua energia livre interfacial, que são constantes conhecidas, podemos determinar a energia livre de superfície do material e sua maleabilidade. Na mesma ideia do ângulo de contato, o ângulo de esterese é medido de forma similar, só que variando o ângulo de inclinação da amostra até encontrar o ponto que ele desliza sobre a superfície. Essa medida é dada pela diferença entre o ângulo de avanço e recesso, como visto na imagem, e é importante para determinar o caráter autolimpante da superfície, que precisa ter um ângulo de esterese de 5 graus ou menos para ser considerado autolimpante. Essa análise será feita posteriormente em nossas amostras. Todos os conceitos brevemente abordados anteriormente servem como base para melhor entender os modelos teóricos de maleabilidade. Vimos o modelo de Young nos slides anteriores definindo o ângulo de contato. Contudo, em análises que vieram posteriormente de Wenzel, ele percebeu que a rugosidade tem um caráter importantíssimo no aumento do ângulo de contato. Já Cass e Baxter notaram que há certos padrões de rugosidade, a formação de bolsões de ar que intensifica ainda mais a repelência à água. O modelo matemático de Wenzel substitui a equação de Young, o cosseno de θ por um diferente, multiplicado por um fator de rugosidade. A relação que pretendo destacar é que essas grandezas são proporcionais. Com o aumento da rugosidade, é possível perceber o aumento do ângulo de contato e, consequentemente, uma melhor repelência à água. Já no modelo de Casey e Baxter, podemos perceber que quanto maior forem as fases de ar presentes no perfil morfológico da peça, maior será o ângulo de contato da mesma. O último desses conceitos iniciais que abordaremos é a relação entre maleabilidade, ângulo de contato e superhidrofobicidade. A superfície que possui baixo ângulo de contato tem alta maleabilidade, que é notado pelo maior espalhamento nas gotas da mesma. Quanto maior for o ângulo de contato, maior será o caráter hidrofóbico da superfície. Para ângulos maiores ou iguais a 150 graus, temos superfícies superhidrofóbicas, que são o escopo dessa pesquisa. Perceba também que quanto maior o ângulo de contato, como discutimos anteriormente, menor será a área de contato da gota com a superfície. Isso é interessante quando queremos atingir um caráter anticorrosivo no revestimento. A corrosão é um processo de degradação e destruição de um material por ação do meio, e pode ocorrer de algumas formas, como química, eletroquímica e eletrolítica. Quando o metal está em uma solução aquosa, há a formação de pilha eletrolítica ou pilha de corrosão. Para isso acontecer, é necessário haver ânodo, cátodo e contato elétrico, além, é claro, do eletrólito. Isso em uma pilha convencional é bem visual e mais fácil de entender, mas no processo de corrosão, não há, por exemplo, um fio de cobre para ser o nosso contato elétrico. Isso tudo ocorre de forma simultânea nos pontos de corrosão. Para impedir esse processo, só precisamos acabar com um desses elementos essenciais. Quando um revestimento é superhidrofóbico, ele consegue diminuir o contato com a solução aquosa,
ou seja, acaba com o eletrólito da nossa pilha eletroquímica, dessa forma impedindo a corrosão. Essa propriedade possui diversas aplicações na indústria offshore de extração de petróleo, visto que as estações são feitas de aço, que podem ser em alguns casos substituído por alumínio, que é mais leve e pode ser mais durável. Outra aplicação está relacionada com a biocorrosão, que é a corrosão induzida por micro-organismos, que formam um biofilme que degradam aquela superfície. Na literatura relacionada, nos trabalhos de Gleimi, é possível ver que superfícies petrofóbicas reduzem consideravelmente a formação desse biofilme e, consequentemente, a corrosão do material. Agora, após destacar a importância e aplicabilidade das superfícies petrofóbicas, surge a questão: como produzir uma? A estratégia adotada se baseia nos modelos que vimos anteriormente, criar uma microestrutura de rugosidade lixando a peça e, em seguida, sobre essa microestrutura, formar um perfil de micro-nano-rugosidade por meio da criação de filmes de hidróxido duplo lamelar e diminuição da energia de superfície aplicando um agente redutor de energia de superfície, que foi um ácido grosso, em específico ácido esteárico. Para a realização dos ensaios, fizemos corpos de prova em liga de alumínio 50-52 de 30 por 45 mm com 3 mm de espessura. Testamos com 3 condições de textura: a condição ST, que é sem tratamento, ou seja, a amostra só foi limpa, a L12, que foi lixada com lixa de gramatura até 1200, e a L12A, que foi lixada com lixa de gramatura 1200 e atacada com ácido clorídrico. Todas as amostras foram submetidas à imersão em solução de nitrato de zinco e hidróxido de amônia a 70 graus durante 3 horas para a formação de filmes de hidróxido duplo lamelar, que formam nanoestruturas depositadas naquelas feitas nas etapas anteriormente. Em seguida, as amostras foram submetidas a uma solução etanóica de ácido esteárico de concentração 28 mol por litro, em temperatura ambiente por 1h30, depois secas por uma estufa por 2 horas a 80 graus. Os resultados obtidos de rugosidade média mostram que as amostras que foram lixadas até 1200 e atacadas com ácido clorídrico obtiveram maior rugosidade antes do tratamento com ácido esteárico. A redução de energia de superfície com ácido esteárico não tem por intuito a modificação física da superfície da amostra, mas química. Entretanto, como pode ser visto na tabela, o depósito de ácido crash nas amostras ST e L12 causou um aumento sutil na rugosidade média. Nas imagens de microscopia eletrônica de varredura, é possível perceber os padrões de lixagem da amostra pelas linhas da figura A. E após o ataque ácido, é possível perceber a mudança da morfologia proveniente do ataque ácido na peça. Após a deposição dos filmes de HDL, há uma mudança bem visível na superfície. É possível perceber a formação de lamelas hexagonais que agregam a característica de porosidade e aumentam a área superficial, possibilitando o aumento de bolsões de ar desejado no modelo de Cassie-Baxter. Os ângulos de contato obtidos nas superfícies foram todos supervidrofóbicos e autolimpantes. Porém, os que conseguiram o melhor ângulo de contato foram as amostras lixadas até 1200 e atacada, que obtiveram um ângulo de contato de 168 graus. Pela polarização linear, é possível ver que todos os revestimentos apresentaram um aumento no caráter anticorrosivo, que pode ser visto pelo deslocamento da curva de potencial de corrosão para potenciais mais positivos. Através dos nossos resultados, é possível concluir que a rugosidade da superfície exerce uma função relevante na obtenção de superfícies superhidrofóbicas e influencia nos resultados de molhabilidade das superfícies. O ataque com ácido utilizado foi eficiente e permitiu alcançar uma estrutura adequada e, ao mesmo tempo, sem perda da massa significativa do material. Que o ataque ácido promoveu uma texturização com morfologia em degraus. O tratamento com hidróxido de zinco em meio alcalino possibilitou a formação de um filme de hidróxido duplo lamelares sobre a superfície da liga. Os filmes de hidróxido duplo lamelares HDL são estruturas promissoras para atuar como precursores na modificação da superfície e obtenção de estrutura hierárquica. A análise de MEV comprovou a obtenção de uma estrutura hierárquica micronanométrica constituída de lamelas hexagonais de espessura nanomérica e seus agrupamentos em dimensões micrométricas. O ácido esteárico mostrou-se como um eficiente agente redutor de energia de superfície e com compatibilidade adequada para o filme percussor de HDL. Todas as superfícies desenvolvidas apresentaram um ângulo de contato maior que 150 graus e ângulo de deslizamento inferior a 5 graus, configurando respectivamente o caráter superhidrofóbico e autolimpante das superfícies. O maior ângulo de contato, 168 graus, foi encontrado para a superfície L12AE, ou seja, a superfície deslixada até 1200 com ataque ácido e ácido esteárico. Todos os revestimentos promoveram proteção anticorrosiva ao substrato, sendo observado um aumento nos valores de potencial de corrosão e redução na densidade de corrente anódica. Gostaria de agradecer ao CNPq pelo apoio e fomento e toda a equipe do Compolab, LitPeg, NTM, UFPE e a Propesc, que sem eles nada disso seria possível.